Esta é a segunda mensagem de uma série de 5. Falaremos durante este mês, todo esse mês de janeiro, sobre direção divina. E aí, a cada quarta-feira, nós trataremos de um assunto em particular. Por exemplo, hoje nós vamos tratar aquele ali, veja os sinais de pare. Veja os sinais de pare. Este é o assunto que nós estaremos vendo no dia de hoje. Parar nem sempre significa desistir. Parar nem sempre significa desistir. Ninguém poderá prosseguir em uma longa viagem sem paradas estratégicas. Nós, quando saímos para viajar, quer seja de carro, quer seja de ônibus, existem as paradas estratégicas. Parada estratégica, por exemplo, quando você sai com o seu próprio carro, você para reabastecer. Você para reabastecer. Ou de repente alguém quer ir, as irmãs querem ir ao toalete, querem ir ao banheiro. Então é uma parada estratégica, quando você sai com o seu carro. E quando nós saímos de ônibus, né, quando nós viajamos de ônibus, os ônibus também já têm os seus locais de apoio, os locais próprios de parada. Então são paradas estratégicas, parada para você almoçar, parada para você jantar, parada para você fazer um lanche. Já observaram que mais ou menos entre 3 a 4 horas de viagem, todos os ônibus param? Por quê? Para que você possa levantar. E uma coisa que eu não entendo, as pessoas saem de dentro do ônibus, comem alguma coisa, depois sentam no banquinho lá de fora do lado de fora do ônibus. Geralmente as pessoas fazem isso. Mas essas paradas, geralmente, é para você esticar a perna, para você fazer um movimento, para você não ficar tanto tempo assentado, que pode causar até uma trombose. Então, você se exercitar, você mexer de um lado, erguer os braços. Então, são paradas estratégicas. Então, a parada nem sempre significa desistir. Nem sempre significa desistir. E quando nós olhamos no Salmo 32, versículo de número 8, Salmo 32, versículo de número 8, nos diz assim, eu o instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse Salmo 32 e esse versículo de número 8, esse Salmo sempre estaremos falando nas quartas-feiras, sempre estaremos mencionando este Salmo, que o Senhor diz assim, eu instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, hoje, tratando deste assunto direção divina, veja os sinais de pare. Decida hoje olhar os sinais de pare. Decida hoje a olhar os sinais de pare. Ok? E aí, tem escrito aí na própria agenda, na própria folha de vocês, e tem uma escritora que nos fala assim, a Gleick Groskel, ela fala assim, você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Então, ela está falando aqui que você não precisa ter fé para concluir. Eu tenho fé que eu concluirei o que eu estou pensando, o que eu estou projetando. Mas você precisa ter fé para dar o primeiro passo. Nisso que você dar o primeiro passo, os outros são mais fáceis. Porque quando você dá um primeiro passo, quando você olha para trás, você já vê que já deu uma caminhada, que você já avançou em todas as áreas, quer seja na área estudantil, na área profissional, em todas as áreas, nós precisamos dar o primeiro passo. Aí vem o texto bíblico que nós começamos no culto, que é 1 Coríntios 16, versículo de 1 a 9, e eu gostaria de ler a palavra do Senhor dentro de cada slide, alternando. Eu leio um texto que está aí nesse slide, os irmãos no texto seguinte, no slide seguinte, os irmãos leiam um texto da palavra do Senhor. Começa assim nesta carta que o apóstolo Paulo escreve ao povo de Corinto. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar.
Aí no próximo slide. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los. Já que passarei por lá, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde eu quer que eu vá. Meus irmãos, fechando, nos diz assim a palavra do Senhor: mas permanecerei em Éfeso até Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo, quando ele está escrevendo esta carta ao povo de Corinto, ele está aqui realizando uma das suas viagens missionárias. Ele fez a sua primeira viagem missionária, e agora nesse momento ele estava em Éfeso. E ele ficou um determinado tempo em Éfeso. Durante 3 anos o apóstolo Paulo ficou em Éfeso. Mas ele precisava ir até a Macedônia. E quando ele estava se programando para ir à Macedônia, ele falou assim: olha, quando eu for para a Macedônia, eu vou passar aí por Corinto. Eu estarei aí com vocês. E quando ele fala que estaria ali com aquele povo de Corinto, seria para um momento assim muito especial. É aquela parada estratégica. É a parada estratégica. Ele ficou 3 anos em Éfeso, melhor dizendo, ia para a Macedônia, mas antes de chegar à Macedônia, ele estaria parando ali em Corinto. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 6 e 7, nos diz assim a palavra do Senhor: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Qual era a estratégia do apóstolo Paulo? Primeiro que ele fala, aqui relendo, ele fala assim: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês. Ele está querendo dizer que ele passaria no mínimo 3 meses. 3 meses ali com aquele povo em Corinto. 3 meses. E ele continua dizendo o seguinte: para que me ajudem na viagem. Para que vocês me ajudem na viagem. Nessa nossa viagem aqui na face da terra, nessa nossa passagem aqui na face da terra, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ser ajudado e precisamos ajudar outras pessoas. Eu estava hoje pensando, né? O pastor também pensa, né? O pastor também pensa. Eu estava hoje pensando, analisando, já fui ali no hospital hoje, já estive no hospital, e observando que esse hospital aqui nosso, municipal, ar-condicionado funcionando em todo o hospital. E eu estava pensando: Jesus, lá no Rio, né, aquelas pessoas sofrendo tanto. E tem vaga. Lógico que ninguém quer vir para essas vagas que são oferecidas, mas tem vaga, tem leitos vazios aqui nesse hospital. Então imagine que de repente alguém fala assim: olha, eu quero que transfira esse meu ente querido para o hospital lá da Baixada. Eu não sei como que está o hospital da Posse, mas desse daqui eu posso falar, daqui eu vejo, estou sempre lá. Então, nós precisamos de ajuda e estamos aqui para poder ajudar as outras pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele ia passar por Corinto, pela cidade de Corinto, porque ele estava precisando de ajuda e também estava pronto para ajudar aqueles irmãos. E essa também tem que ser a nossa função. Às vezes eu tenho que parar, nisso que eu paro por quê? Porque às vezes eu preciso de ajuda e também uma oportunidade para ajudar outras pessoas. Uma escritora australiana, ela fala o seguinte: pare, recupere-se e sobreviva. Pare, recupere-se e sobreviva. É interessante que
nessa corrida, essa última corrida que tivemos lá em São Paulo, na São Silvestre, o rapaz que venceu, o etíope que venceu, depois ele foi encaminhado ao hospital. Alguns irmãos devem ter acompanhado, ele foi levado para o hospital. Então foi um momento que ele teve que parar e se recuperar para poder sobreviver. Porque não parece nada, mesmo no meio do atletismo, quando você se esforça por demais, isso pode te levar a óbito, isso pode causar uma morte. Então aquele jovem, ele passou mal, foi levado ao hospital e sobreviveu. E para nós não é diferente. Às vezes nós precisamos parar o que nós estamos fazendo, parar naquilo que não está em conformidade com a vontade de Deus, é recuperar através de quê? De um arrependimento. Recuperar através de um arrependimento. E sobreviver. Porque é ruim quando tem até um hino que o ministério louva aqui, que fala assim: eu quero aprender com os meus erros. É tão ruim aprender com os erros. É bom você, estar sempre evitando o erro para não ter que aprender com os erros. Eu quero aprender com os erros. O ideal seria melhorar cada vez mais através dos acertos. Através dos acertos. Então, dentro deste assunto aqui, da direção divina, pare, recupere-se e sobreviva. Eu preciso parar vez por outra, nós precisamos parar vez por outra para respirarmos, precisamos parar para reavaliar a nossa vida, reavaliar os nossos negócios, rever os nossos conceitos estudantis. Será que basta ter me formado nessa área? Será que só isso aqui é o suficiente? É necessário rever tudo isso. E sobreviva. Quando fala sobreviva aqui é dar continuidade. É sobreviver mesmo. Então a escritora australiana, ela fala a respeito disso. Aí novamente no Salmo 32, versículo de número 8, o salmista diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então observe que nunca nós estaremos sozinhos. O Senhor primeiro vai nos mostrar o caminho, e depois de nos mostrar o caminho, Ele vai nos aconselhar e cuidar de cada um de nós. Falamos na semana passada a respeito deste cuidar de Deus. Ele cuida de cada um de nós através ou por intermédio da palavra dEle, e por meio também do Espírito Santo dEle que está dentro de cada um de nós. Então Ele tem nos ajudado neste sentido. Mas eu preciso entender qual é o momento de parar e o porquê parar. Nesse outro slide fala assim: veja os sinais de pare em sua vida e, aí nós vamos começar. Procure discernir o tempo da sua parada. Procure discernir o tempo da sua parada. A palavra aí é tempo. Procure discernir o tempo da sua parada. Aí começamos a pensar: quando parar? Quando parar? Às vezes nós que gostamos assim de atletismo, que gostamos de uma corrida, né? Quem gosta de uma corrida, os irmãos e irmãs, tem situação que você para um pouco, mas espera aí, dá um tempinho, porque deixa eu me recuperar. Então as pessoas pedem, ela procura um tempo para poder se reabastecer a nível do oxigênio, e ela precisa recuperar as suas forças. Então, quando fala aqui, procure discernir o tempo da sua parada, quando devo parar? Quando parar? E também, por quanto tempo parar? É muito importante. Ele aqui fala assim: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês. Ele está querendo dizer aqui que ele ia passar, igual já falamos, no mínimo aqui uns 3 meses. Uns 3 meses com aqueles irmãos. Quando ele fala o inverno, até o inverno, ele está querendo dizer que talvez ele passasse com aqueles irmãos um período de 3 meses. Agora, será que está na hora de você usar o botão de pause? Será que está na hora de você usar o botão do pause? Às vezes, quando nós estamos assistindo televisão,
E se a esposa chega, se o esposo chega, ou seu filho quer conversar, quer falar alguma coisa, nós vamos lá no mute, acho que é mute, né? Você aperta ali o mute e aí some o som. Ou se você é um filme, algo que já está gravado, você lá dá o pause, né? Dá um pause e conversa com a pessoa e depois você reinicia. Em relação às nossas vidas, será que não está na hora de usar o botão do pause? De repente, se nós estamos fazendo alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida, será que não está no momento do pause, de você parar um pouquinho e reavaliar, repensar, perguntar a alguém? Sua vida não funciona como você quer, como se fosse assim o Waze, né? Corrige quando está numa rota errada. A sua vida não é assim. Você tem que parar e ver se está indo tudo certinho. No próprio Waze, às vezes, tem aquela voz daquela senhora que fala assim, você ultrapassou a entrada, na próxima entrada dobre à esquerda, vamos refazer a rota, né? Vez por outra nós temos ali falando isso no nosso carro. E às vezes, nem sempre esses aplicativos, eles nos levam para um lugar seguro. Às vezes ele te leva para o lugar mais rápido para você chegar onde você quer. Mas esse lugar mais rápido que leva você para onde você quer, às vezes te leva para um lugar perigoso. Você entra em um lugar perigoso. Quantas notícias nós já ouvimos de pessoas que foram mortas porque entraram no lugar que não deveriam entrar com o carro? Então, às vezes, quando nós queremos nos autodirecionar, às vezes nós pegamos um caminho errado. Achamos que aquele caminho vai dar certo, mas às vezes pegamos um caminho errado. E nada melhor do que usarmos, sabe, esse aplicativo do Senhor Deus, que é a própria palavra dele e o próprio Espírito dele, ok? Quando você passa na estrada certa, não existe nada melhor. Quando você conhece o lugar, você usa o aplicativo, mas você conhece o lugar, fala, opa, peraí, por aqui não vou entrar não, eu vou direto, porque eu sei que aqui é perigoso. Quando você conhece, mas quando você não conhece, a tendência é você correr risco e colocar até a tua família em risco também. Então nada melhor do que você procurar um tempo, analisa, vê onde você está, para você prosseguir na sua vida. Então procure discernir o tempo da sua parada. Devo parar por quanto tempo? Aqui quando fala parar, né, dentro desse tema, desse texto, desse assunto nosso aqui, de parar, não é parar com as suas atividades, sua atividade ministerial. A ideia não é essa, parar com a sua atividade ministerial, parar com a sua ocupação dentro da igreja. A ideia não é essa. A ideia aqui é nós revermos a nossa vida. Como que eu estou? Aliás, até pensar também a nível de dentro da igreja. Às vezes nós estamos trabalhando e não pensamos no outro lado. Jesus, quando foi na casa de Lázaro, encontrou Marta e Maria, ele estava ali e uma das irmãs estava só nos afazeres, só trabalhando. E para o Senhor Jesus, o mais importante é o ser do que o fazer. Mais importante é o ser do que o fazer. Porque uma vez que Deus te conhece, uma vez que Ele sabe como está o seu coração, uma vez que você fez uma entrega da sua vida 100% nas mãos dEle, depois você fará as coisas tranquilamente. Mas só que em algumas situações as pessoas invertem. Acham que primeiro é importante o fazer para depois ser. O importante é ser, para depois fazer. Aí, dando continuidade, será que está na hora de você usar o botão de pause em sua vida? Foi o que eu falei ainda há pouco para os irmãos. Será que está no tempo, está no momento de você apertar o botão de pause na sua vida? Na sua vida, não a vida dessa vida cotidiana a nível trabalhístico ou estudantil, mas no que nós estamos fazendo, olhando para as nossas próprias vidas. E às vezes nós sabemos que precisamos parar. Precisamos redefinir a rota.
redefinir a rota, parar, analisar, tirar um tempo para você poder dar continuidade. Sua vida não funciona, conforme eu falei, como o Waze, que corrige rotas automaticamente quando você passa na estrada certa. Sua vida não funciona como o Waze, que corrige rotas automaticamente quando você passa na entrada certa. Então nós precisamos, ao máximo, nos esforçarmos para fazermos assim, passarmos por momentos que você não tem que redefinir a rota, mas para você caminhar, ir pelo caminho certo. Na dúvida, pergunte a alguém. Ano passado, no final, assim, aproximando o final do mês de dezembro, e a irmã Sônia, ela falou assim: pastor, lá em Caxias, só vai por dentro, que eu ia por fora, né, pela Dutra, pegar ali a linha vermelha, sair lá beirando a linha do trem, para chegar no 25 de agosto, né, ali 25 de agosto. Mas a irmã falou assim: olha, o senhor vai por dentro, que é bem mais fácil. Aí, bem mais fácil para quem conhece, né? Pessoas geralmente falam assim: não tem errada. Essa é a frase célebre: não tem errada. Não tem errada para quem já sabe. Para quem não sabe, você passa da entrada, você tem que retornar. Então eu fui para lá. Estava com um irmão também aqui da igreja. E aí chegou um determinado ponto que havia uma bifurcação. E eu falei assim: e agora? Para a direita ou para a esquerda? Aí eu parei e perguntei. Tinha os mototaxistas parados. E tinha outro rapaz, aqueles rapazes que andam com a bermuda aqui, né, aqui no meio da coxa, né, sem camisa. E aí eu perguntei: meu amigo, qual dessas duas ruas eu posso chegar mais rápido no Duque de Caxias, no centro do Duque de Caxias? Aí aquele que estava sem camisa, entrando por uma rua, falou: vem por aqui, é só o senhor me seguir. Vem por essa rua aqui que o senhor vai chegar rapidinho no centro do Duque de Caxias. Mas teve um abençoado de moto e falou: não vai por aí não. Vai pela direita, aqui pela direita, é mais tranquilo, menos quebra-mola. Aí eu entendi o recado. Eu ia entrar numa furada. Então, às vezes é bom você parar e perguntar. Na nossa vida também é a mesma coisa. Pergunta para a esposa: como que eu estou indo? Qual tem sido a minha atitude dentro do reino de Deus? Como que você me vê como um cristão? Agora eu quero uma análise sua, não como esposa ou não como esposo, mas eu quero uma análise como cristã. Como que você me vê como uma cristã? Ou como que você me vê como um cristão? Então, às vezes, nós precisamos parar e pedir que alguém nos auxilie. Então, nesse ponto de número 2, nos diz assim: procure discernir o propósito da sua parada. Paulo para, mas tinha um propósito. Ele para ali com um propósito. O versículo de número 6 nos fala assim, na parte B: para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Havia um propósito naquela parada dele. Havia um propósito naquela permanência dele ali em Corinto. Havia um propósito. E qual o nosso propósito? Qual o teu propósito nessa situação de redefinir a rota? Querer parar para repensar. E é um momento muito propício para nós repensarmos numa redefinição de rota, agora que nós estamos no início do ano. Então é bom parar e analisar. Eu sei que é difícil nós perguntarmos à esposa, ou perguntarmos ao esposo, ou perguntarmos aos pais, ou perguntarmos aos filhos: como que você me vê como cristão? Mas esse seria o ideal. Mas teria que ser assim uma palavra, uma resposta, não a nível de querer massagear o ego do cônjuge, mas seria, mostrar: olha só, essa rota aqui você precisa mudar. Se você mudar isso aqui, talvez não, com certeza vai melhorar na sua vida.
É isso que nós precisamos fazer. E por esse motivo, Paulo, ele parou para receber ajuda ali em Corinto e também para ajudar as pessoas. E nós precisamos fazer isso. Temos que fazer isso. Quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda? Membros da nossa igreja, membros de outras igrejas, pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, os chamados também amigos do Evangelho. Vez por outra, não custa nada você lançar um convite. A pessoa talvez até nem venha, mas você lance um convite. Lance um convite, monte uma estratégia e lance um convite. Então nós precisamos procurar e discernir o propósito da nossa parada. Por que eu estou parando? Porque eu quero redefinir a rota da minha vida. Eu preciso redefinir. Mas eu posso levar também para repensar a nível da minha vida profissional. Eu posso repensar a nível da minha vida estudantil. Eu posso repensar a nível também da minha vida conjugal. Então procure discernir o propósito da sua parada. Espera aí, vou parar e vou perguntar como é que eu estou. Mas pergunte mesmo, pergunte a sua esposa. Fala assim, ó, me fale como se eu fosse, na qualidade de irmão em Cristo. Não me dê a resposta na qualidade de esposa ou de esposa. Porque eu quero saber os pontos que eu preciso melhorar. Onde que eu preciso melhorar? Nesse slide seguinte nos fala assim, se você não parar pelos projetos de Deus, poderá cumprir os projetos dos outros, ou até mesmo do seu inimigo. Se você não parar pelos projetos de Deus, okay, poderá cumprir os projetos dos outros, ou até mesmo do seu inimigo. Eu lembro quando eu estava preparando uma monografia, e no dia da entrega da monografia, do curso que eu tinha feito, dois conhecidos, a monografia deles era idêntica, parece que um colou e copiou, né? E entregou para o professor, que foi lá na faculdade e entregou. Aí o professor, que é Albert Friesen, ele é um alemão, filho de alemão, era o professor e diretor, ele pegou, falou assim, chamou os dois e falou assim, olha só, eu não estou entendendo. Houve uma atuação do Espírito Santo tão forte que vocês conseguiram utilizar as mesmas palavras, as mesmas frases, os mesmos parágrafos, o mesmo assunto. O Espírito Santo tem força mesmo, tem poder, né? Como é que ele consegue fazer uma coisa dessa? Aí um olhou para o outro, né? Mas o professor já falou isso, o Albert já falou isso, já sabendo que alguém havia copiado do outro. Então há necessidade, se você não parar pelos projetos de Deus, poderá cumprir os projetos dos outros. E nem sempre o projeto dos outros é bom para você. Nem sempre. Vamos supor que, permitam utilizar o nome, que o irmão Antônio goste de correr uma maratona. Uma maratona de 15 quilômetros. E de repente a minha maratona é de 5 quilômetros. Não, para mostrar que eu também corro, eu vou correr os 15 quilômetros igual o irmão Antônio. Está arriscado eu infartar, está arriscado ter uma distensão. Por quê? Porque eu estou querendo fazer algo que o irmão Antônio está fazendo que eu não tenho condições de fazer. Então eu tenho que traçar meus próprios projetos. Projetos estes orientados pelo Senhor Deus. Você poderá cumprir o projeto dos outros ou até mesmo do seu inimigo. No slide seguinte nos diz assim, ó, procure desenvolver um projeto para a sua vida. Procure desenvolver um projeto para a sua vida. E aí no versículo de número 7, a palavra nos fala desta forma. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor assim permitir. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Paulo ele foi o maior discipulador na Bíblia, depois de Barnabé. Primeiro foi Barnabé, depois o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo estava querendo dizer ali que ele ia ficar naquele tempo ali, dentro desse projeto. Qual era o projeto dele? Um discipular aquele pessoal,
que Corinto era uma cidade portuária. Como que eu posso explicar? Como portuária. Grandes navios atracavam ali em Corinto. Grandes navios, vinham de mais diversas regiões, atracavam em Corinto. Né? Corinto era uma cidade igual era antigamente, aqui na central do Brasil. Quem alcançou esse tempo, né, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Então procure desenvolver um projeto para a sua vida. E Paulo falou assim: eu vou passar um tempo com vocês. E nesse tempo que ele ia passar com os irmãos ali, era um tempo para ele poder discipular aqueles irmãos. Discipular não apenas aquelas pessoas que não eram evangélicas, porque Paulo está se dirigindo, Paulo estava falando aos cristãos. E ele separou um tempo e tinha um projeto em mente. Qual é o meu projeto? O meu projeto é discipular aquele povo ali em Corinto e também treinar aquele povo. Porque ele ia depois prosseguir para a Macedônia, mas ele queria discipular aquele povo, porque a igreja de Corinto, meus irmãos, se vocês lerem as duas cartas que Paulo escreve ao povo de Corinto, só pela misericórdia de Deus é aquela cidade. Só a misericórdia de Deus mesmo por aquela cidade. Porque tudo de ruim acontecia naquela cidade. A ponto de no seminário um colega brincar com outro. E aí, como é que está aquela igreja de Corinto? Brincava no seminário. Como é que está aquela igreja de Corinto? Ei, para lá, rapaz, que igreja de Corinto? Não é igreja de Corinto não, rapaz. Então, parar um pouquinho para desenvolver um projeto na sua parada. Eu vou parar, mas eu quero desenvolver um projeto. Qual o projeto? Para esse ano de 2019. Qual o projeto que você tem? Ou você está nesse afã do dia a dia, nesse corre-corre, está aí nessa ação cansativa, nesse ativismo, melhor dizendo, está nesse ativismo. O que você já planejou para 2019? O que nós planejamos para 2019? De que forma eu quero terminar 2019? Você pode até não alcançar o teu projeto, mas pelo menos o primeiro passo você deu. Você escreveu, você meditou. Nada melhor do que você escrever, porque quando você só pensa em fazer alguma coisa, mas não traça metas, não traça planos, você acaba esquecendo. Porque quando você traça planos, traça um projeto, você tem ali de 3 em 3 meses como que eu estou indo, a que ponto eu estou desde quando eu saí, do ponto de partida, agora onde estou, como que eu estou agora. E traça o projeto, mas daqui mais 3 meses, quando tiver daqui a mais 3 meses, como que eu estou em relação ao primeiro mês quando eu saí lá atrás. Então o apóstolo Paulo, ele parou ali em Corinto para poder discipular aquelas pessoas e treinar aquelas pessoas. Eu acho interessante, nós temos uma classe de discipulado aqui na igreja que funciona a partir das 18 horas. E tem um bom número de irmãs e irmãos. Um bom número, às 6 horas. A ponto de agora, eles já vão dividir. A irmã Ana vai ficar com um grupo, né, irmã Ana? A irmã Ana vai ficar com um grupo e a irmã Nina dará prosseguimento, né, com um grupo. Ela vai ficar com os novos agora e a irmã Nina vai dar prosseguimento com aqueles que já estão com ela. São uma média de 15 pessoas. Às vezes falta, comparece, mas a média de 15 pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele parou justamente porque ele tinha um projeto ali para o povo de Corinto. Ele sabia perfeitamente, porque as notícias chegavam para ele. Muito bem. Quando nós avançamos aí, está escrito assim: a parada sem propósito pode levar você direto para problemas, quedas e pecados. A parada sem propósito pode levar você direto para problemas, quedas e pecados. Então eu preciso parar e reavaliar a minha vida. Eu preciso repensar. Eu não posso me deixar levar pelas ideias das pessoas que estão próximas a mim. E quando fala aqui sobre a oportunidade de parar e rever essa situação, parar e rever esse projeto, parar e rever essa problema de queda e pecado, é quando você para e começa a analisar a sua vida. Quando nós paramos e começamos a analisar a nossa vida,
O que eu estou fazendo de correto? O que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou passando muito tempo fazendo coisas que eu não deveria fazer? Será que eu estou perdendo tempo? Estou perdendo tempo? Avançando, até por causa da nossa hora, falta 1 minuto. Procure aproveitar as oportunidades durante as paradas. Aí no versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo fala assim: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Abriu para mim uma porta ampla e promissora. Então ele estava aproveitando a oportunidade, enquanto ele estava ali em Éfeso. Que eu falei no princípio que ele ficou ali durante 3 anos. Então, enquanto ele ficou ali, ele falou assim: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu uma porta para mim, ampla e promissora. Aqui, quando ele fala em permanecer em Éfeso, igual eu já falei, 3 anos, então há uma necessidade de mova-se, que você consiga agir com propósito, dentro dessas oportunidades. Quantas oportunidades o Senhor tem dado para mim, tem dado para você? Quantas oportunidades? Procure aproveitar as oportunidades durante as paradas. Vou ter um tempo a sós com Deus. Então vou pedir ao Senhor que me oriente, pedir ao Senhor que me mostre dentro da palavra dele o que eu preciso fazer nesse momento de reflexão, nesse momento de análise da minha vida. Procure fazer isso. Nesse outro slide fala assim: mova-se, pare por propósito. Mova-se, pare por propósito. Não pare por parar. Assim, olha, eu vou agora ler a Bíblia, igual no nosso livro, né? Bom Dia Espírito Santo. A cada dia tem aqui 3 ou 4 capítulos para você ler. Vou ler a Bíblia durante 1 ano. Mas por que você quer ler a Bíblia durante 1 ano? Para aprender mais ou ler para mostrar para os outros que você leu? Por que eu quero ler a Bíblia durante 1 ano? Tem que ter um propósito. Há necessidade de um propósito. Por que eu vou parar para orar, para ter um momento a sós com Deus? Tem que ter um propósito. E nesse momento de encontro com o Senhor Deus, momento tempo a sós com Deus, é necessário eu parar e perguntar: Senhor, me ajude. Que a pior coisa que possa existir é você não ter um propósito na vida. É a pior coisa que possa existir, irmãos. Adiantando, nossas histórias são resultado das nossas variáveis. Nossas histórias são resultado das nossas variáveis. Avançando um pouco mais, no 5 nos fala: procure permanecer em alerta em sua parada. Procure permanecer em alerta em sua parada. No versículo 9, parte B, fala assim: e há muitos adversários. Quais são as áreas que você precisa proteger durante este tempo de parada? Quais são as áreas que você precisa proteger nesse tempo de parada? Porque existem muitos adversários. Muitos adversários. Muitas pessoas para te ajudar a subir uma vida espiritual, profissional, estudantil, todas as áreas. Mas existem também aquelas pessoas que querem puxar você para baixo. Então eu preciso ter muito cuidado, procure permanecer alerta em sua parada. Quase fechando, nos diz Greg Groskel, a sabedoria muitas vezes para entre uma decisão acertada e um deslize escorregadio rumo ao desastre. Relendo, a sabedoria muitas vezes paira entre uma decisão acertada e um deslize escorregadio rumo ao desastre. Eu tenho que parar, analisar esta situação. Todas as escolhas que você faz na jornada da sua vida, grandes ou pequenas, afetam diretamente outras áreas de sua vida. Isso aqui é muito importante, olha só. Todas as escolhas que você faz na jornada da sua vida, jornadas estas, grandes ou pequenas, afetam diretamente outras áreas da sua vida. Afeta outras áreas da sua vida. Então nós precisamos ter muito, mas muito cuidado mesmo. Ao parar, nós precisamos ver o seguinte:
Cuide do seu corpo. Eu vou parar para dar uma reavaliada na minha saúde. Cuide do seu corpo. Quando eu falo cuide do seu corpo, não é você ir para uma academia, mas de repente evitar de comer algumas coisas, né? Aqueles lá fora que bebem, que fumam, e às vezes até dentro das igrejas também tem irmãos que bebem. Tem irmãos que bebem. E é prejudicial. Às vezes dentro da igreja tem irmãos que fumam. Como pode? Mas tem, às vezes tem. Você encontra irmãos que fumam. Às vezes dentro da igreja você encontra irmãos que são usuários de droga. Não é colocado para que todos saibam, mas são pessoas que estão sendo trabalhadas. Estão sendo trabalhadas. Então, cuide do seu corpo. Se isso está prejudicando você, cuide do seu corpo. Uma outra ideia, cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. O que você faz pela madrugada quando você está sozinho na internet? Quando você está sozinho, perdeu o sono, sozinho na internet. Adolescente, jovem e adulto. De repente está vendo alguma coisa a nível de pornografia. Então cuide dos seus olhos. Cuide daquilo que você sabe que vai te ajudar, vai levar você para adiante, mas adiante a nível da vontade de Deus, mas não levar adiante, porque é uma coisa terrível. Quanto mais você se deixa levar por algum artigo, por algum site pornográfico, mais você tem a tendência em avançar. A tendência em avançar. Aqui, chega um ponto que aquilo é igual o usuário de droga. Ele usa hoje um cigarro comum, amanhã ele dá só 2 tapas num baseado, depois a maconha já não está fazendo tanto efeito, ele faz uma trilha e vai para a cocaína, depois a cocaína não está fazendo tanto efeito, ele vai para o crack. Então é necessário, você ter muito cuidado, termos muito cuidado. E aí a mesma coisa que eu estou falando, essa sequência, a mesma coisa em relação à internet. Quantas pessoas, quantos dos nossos filhos, nossos netos passam tanto tempo ligado no computador, ou então no próprio celular. Existe uma pesquisa já realizada que as crianças hoje em dia, os adolescentes hoje em dia, estão usando óculos precocemente. Por causa de quê? Porque pelo tempo que passa olhando para o celular, pelo tempo que passa olhando aqui para o computador. O tempo que passa, aquilo ali, vai atrapalhando a sua retina, e precocemente essas crianças têm que usar óculos. Porque existem crianças que amanhecem, existem crianças que para poder dar o almoço a elas, você tem que ligar, botar na galinha pintadinha, você bota na galinha pintadinha e a criança almoça. A criança fica almoçando ouvindo a música da galinha pintadinha, né? Então, tem que dosar essa situação dos olhos. Cuide do seu bolso. Cuide do bolso. Quando nós falamos cuidar do bolso, dá uma observada na finança, pare de gastar. Não faça igual o Estado, alguns estados fazem, eles gastam mais do que arrecadam. Faça um orçamento. Às vezes, se tiver que se privar de alguma coisa, se prive de alguma coisa. Mas vê se você consegue deixar uma reserva para o mês subsequente ou para o mês seguinte. Que você, principalmente as pessoas que são autônomas, você não sabe o que pode acontecer no outro mês. Quando você trabalha com carteira assinada, sabe que quanto você vai receber no final do mês, é diferente, mas mesmo assim é necessário você fazer um planejamento orçamentário, fazer ali junto com a sua esposa, sentar e traçar um plano ali. Porque você, às vezes, quando eu não cuido do meu bolso, é uma tendência muito grande de chegar no final do mês e falar assim, eu não consegui, eu não posso dizimar porque assumi um compromisso, eu tenho que cumprir esse compromisso, eu tenho que pagar essa dívida, tenho que quitar essa dívida, então eu não posso dizimar, não posso ofertar. Então cuide do seu bolso, pare e analise. A esposa quer uma televisão, eu sou apaixonado por televisão. Para mim, quanto maior, melhor. Mas eu tenho um freio lá em casa, eu tenho um freio que é hermanina. Hermanina, para quê? Tem necessidade? Está precisando?
aquela que está lá em casa não é o suficiente? Mas ela me freia, porque se eu deixar levar pelos meus olhos, o meu bolso vai ficar furado e o dinheiro vai embora. E aí chega no final do mês, como é que vai funcionar a situação do meu dízimo e das minhas ofertas? Cuide do seu coração. Quando fala sobre cuidar do coração, sabe, não se deixe apaixonar pelas coisas erradas. Não se deixe apaixonar pelas coisas erradas. Eu, igual eu falei agora sobre a televisão, me apaixonar por coisas erradas é coisa errada. É uma coisa errada. Então não se deixe apaixonar pelas coisas erradas. Então cuide do seu coração. Praticamente fechando, pare e mude. Pare e mude. Onde e como você vai parar se não mudar? Onde e como você vai parar se não mudar? O que você anda fazendo que não está fazendo bem para você? O que você está fazendo que não está fazendo bem para você? O bem a nível físico e a nível espiritual. O que não está fazendo bem a você? Pare e faça uma análise. Isso aqui não está me fazendo bem, isso aqui está me prejudicando. Chame Jesus, o que ressuscitou da morte. Ele vai te dar poder para parar e mudar. E aí fechamos aqui com o Salmo, novamente Salmo 32, versículo de número 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aí cheguei a fazer algumas anotações aqui, que não está no nosso slide, que diz o seguinte: pare de pecar, pare para mudar. Pare de fugir, pare para se entregar. Pare de se esconder para se enfrentar. Pare de negar para assumir. Pare de negar para assumir. Pare com o excesso para aliviar e não entrar em colapso. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Olha para Jesus, não tenha medo ou vergonha. Preste atenção, Ele vai colocar em ordem sua vida. Apenas pare agora. Apenas pare agora. Pare agora. O que está atrapalhando você? O que está te atrapalhando? O que está te incomodando? Pare agora. Porque ainda, sabe, estamos no início do ano, e isso vai ajudar muitíssimo a você. Muitíssimo a você. Então peça ao Senhor que te ajude. Fala: Senhor, me ajude a parar neste momento. Me ajude a parar. Que eu dê um pause na minha vida, para que eu mude daqui para frente. Então são direção divina, para que você, sabe, comece a trilhar o caminho certo no transcorrer deste ano. Muito bem. Estarei orando neste momento. Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te agradecer por este momento, te agradecer por este espaço que tivemos aqui de culto prestado a Ti, ó Senhor. E agora eu quero te agradecer, ó Pai querido, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Quero te agradecer por cada família aqui representada, ó Senhor. Quero te agradecer por cada um dos teus servos que traz o dinheiro de uma forma lícita para dentro dos seus lares, ó Senhor. Muito obrigado porque tens cuidado de cada um de nós. E agora, Senhor, receba os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome e por amor de Cristo Jesus, nós te agradecemos e te imploramos. Amém e amém, Senhor. Amém.